בכל ליבי אהלל אותך ואת חיי. Shavuot para todos. Pela sua humildade desnecessária, Francisco falou que eu iria ensinar, mas hoje tem esse Shabat, foi um Shabat muito especial para mim desde a manhã, quando o Ruach HaKodesh veio sobre nós nesta manhã, exatamente no momento das crianças. Alguém quer ser criança? Hein? Que bom seria se pudéssemos voltar a esse tempo e ser criança. Eu gostaria muito, porque a minha infância não foi boa. A minha vida de criança não foi boa, né? E nós temos na nossa sociedade muitas crianças em situações difíceis. Nós somos povo de Deus, nós somos congregação do Altíssimo. Nós não estamos isolados dessa sociedade, tá certo? Eu fico triste quando as pessoas se afastam do nosso Mashiach Yeshua, né, e deixam de confessá-lo. Com toda sinceridade, eu não vou ser como o Ross Francisco, não vou dizer, já estou terminando, né? Já estou quase acabando, ele só tem 20 minutos para encerrar. Nem como o Roberto também não. Roberto, mas já passou 10 minutos já, tá certo? Então, vou tentar em cima do meu tempo, tá ok? Hoje eu tive a oportunidade, logo que cheguei em casa, depois do serviço da manhã, e ali eu fui verificar, dar uma olhada no Facebook. Eu pretendia, na verdade, deitar, mas fui olhar o Facebook para ver uma pesquisa de um exame que eu tenho para fazer, e lá uma irmã de muito tempo que veio Vocês lembram da Zenate, né? A Zenate e Albanete, né? E ela conseguiu me localizar, né? Embora ela perguntou a outras pessoas o meu nome, ninguém quis dar o meu nome para ela não me localizar, né? Mas ela me localizou e ali eu não entrei em assuntos, em detalhes com ela. Mas o que me chamou a atenção é que ela disse para mim assim, olha, nós estamos, né? Ela passou 3 anos em depressão muito profunda, né? Ela disse que o Senhor a libertou agora recente. E ela disse que estão, um pequeno grupo lá, estão retornando, é lá de Natal, que estão retornando para casa, porém sem o NT. Sem o NT. Então você já sabe, né? Sem o NT é sem o Novo Testamento. É triste, que essas pessoas conviveram conosco e agora estão negando Yeshua, é certo? Porque não acreditam mais no Novo Testamento. E ela disse assim, as outras pessoas nos desprezaram, não nos deram mais atenção. E eu disse para ela assim, eu falei, minha irmã, independente de sua crença, independente da sua forma de vida, eu quero te dizer que a Torá me ensina a amar a todas as pessoas. Não citei nem o que Yeshua disse, eu citei o que a Torá disse para ela. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, independente de quem seja o meu próximo, eu tenho que amar. É algo maravilhoso, né? O amor. E agora nós vamos poder conversar mais. Elas já estão idosas, né? A Albanete está com 83, 84 anos de idade, né? Já está bem encaminhada. Mas também, glória a Deus. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é coisa pequena, né? Pequena aos meus olhos, pode ser, mas é algo muito grande se nós formos olhar de maneira espiritual em toda a nossa sociedade. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, capítulo 30. Eu estava até agora perguntando, Senhor, que versículo eu vou ler aqui para entrar numa questão como essa, e falar, né, dentro deste assunto. E olhei ali nos meus escritos ali um texto que Shulam havia nos ensinado lá no congresso. Provérbios capítulo 30, versículo 11 diz assim: há uma geração
que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração, versículo 12, que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. E o versículo 14, há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixas são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Interessante, né? São 1, 2, 3, 4 tipos de geração. Minha geração é a turma de 60. Francisco, 80? Novo, né? 80 também? 88? Tem alguém da turma aqui do Francisco? Mesma geração? De 80? Não? Francisco é o mais novo. Flavinha, você é da mesma geração dele? Quem nasceu em 80? Mona Lisa. Quantos de 80 aqui, gente? São os mais novos que nós temos? Gente, não. A geração do Francisco, a geração do Joab é o quê? 80 aí? Ah, tá certo. Né? Quem está mais à frente do Francisco. Então, o Francisco já não é o mais novo aqui. Ok? O Manel está levantando o dedo ali, falando que é a geração dele. Gente, eu estava vendo o Rabino Mateus dando a Parashá Emor na manhã deste Shabat e observei alguns detalhes com relação ao que ele disse, com a Parashá Emor também, que o Yehuda Bahana também compartilhou na internet conosco, né? Quem tem acesso ao Face recebeu com certeza a Parashá Emor. Estava em inglês, você joga para o tradutor, ele dá ali a tradução para você e você vai entender um pouco. Eu vou entrar um pouquinho aqui na primeira parte apenas do que Yehuda colocou aqui. Francisco já falou com relação à questão de oração, né? E nós precisamos mesmo intensificar sempre a oração. Por mais desânimo que possa vir sobre nós, tá certo? Porque orar para as pessoas nunca é bom, né? O que eu vou orar? O que eu vou dizer? Né? Às vezes você não tem palavra nenhuma para dizer, você se prostra no chão, fica deitado lá diante do Criador, em silêncio. Né? Ele vai te ver, o Ruach HaKodesh vai interceder, tá certo? Porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito de Deus é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá certo? Orar é bom demais, principalmente quando você entra na presença dele e você o sente. E você começa a conversar com ele, e você sente essa correspondência, e você não vê o tempo passar, tá certo? Hoje de manhã eu tive que cortar, é como que algo veio tão repentinamente, de maneira tão sobrenatural, diferente, que as crianças que estavam aqui, elas fixaram os olhos em mim, parecia que eu conversava com elas, e elas entendiam o que eu falava. E se vocês observarem, elas só saíram quando eu dei a ordem para elas se retirarem. Elas ficaram quietinhas, o Pedro, o neto do Alberto, fixado, olhando os meus olhos e olhando os olhos dele, e falava. A infância, ela marca a gente, tá certo? Todos nós somos marcados na infância, de acordo com a forma de vida que nós vivemos, famílias, tá certo? Sejam pobres, sejam ricos, cada um tem uma forma de ser tratado pelos seus familiares. Eu fui de família de 8 irmãos, né? Fora os que morreram que eu não conheci. Então, família grande, na pobreza, eu não lembro, não tenho lembrança de meu pai ou minha mãe dando muita atenção a gente. Não lembro de meu pai me levar para passear, me levar para, sei lá, para futebol, essas coisas todas. Mas as coisas ruins da vida, violência, todas essas coisas eu presenciei.
e trago guardado na minha lembrança até hoje, né? Eu lembro muitos fatos ruins que marcaram. E hoje nós temos, além dessas 4 gerações aqui que nós lemos, nós temos uma geração sendo preparada, certo? Uma geração que nós denominamos a geração da Torá, não é verdade? Nós sempre falamos assim para as crianças, desde que nós começamos com o nosso retorno a esses princípios da Torá. Então você vê que há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Isso é uma realidade nos dias atuais. Os jornais sempre estão dizendo, pai matou filho, ou filho matou pai, mãe, né? Nós sempre estamos vendo estas coisas. Há uma outra geração que ela é pura aos seus próprios olhos. São puritanos, se acham santos, são os melhores, e que nunca foi lavado da sua imundícia. Então, se nós nos enquadramos dentro dessa geração que se acha pura e santa pelas qualificações que nós estamos hoje, porque usamos quipá, porque usamos talite, porque celebramos as festas bíblicas, e por isso somos mais santos do que os outros que não o fazem, então nós estamos enquadrados dentro de uma geração que nunca foi lavada da sua imundícia. Nós temos que ser realistas, tá certo? Porque estamos dentro de um local onde nós estamos sendo tratados pela palavra viva, poderosa, eficaz, a palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu não tenho a capacidade de discernir os pensamentos e a intenção do coração de ninguém, mas a palavra tem. Então, quando eu cheguei aqui, que o sopro veio com grande força, que eu cheguei um momento que eu falei assim, eu não estou entendendo o que o Senhor deseja mais, e não vejo ninguém se manifestando para dar interpretação. Se eu der vazão aqui, eu vou ter que parar e pedir que alguém me substitua para dar continuidade, que eu não ia conseguir falar em português. Mas, quando eu consegui conter, eu senti quando houve a diminuição, né, daquela presença forte e poderosa nesta manhã aqui. E nós temos uma outra geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. E Yehuda Bahana, ele escreveu com relação acerca do que é o tempo para o povo judeu, né? O tempo que nós vivemos hoje. Vivemos o tempo dos homens, do mundo, ou nós vivemos o tempo do Criador? O tempo dos homens é aquele tempo que corre aquela linha de A a B, né? Horizontal. Só que o tempo do Criador, ele é um tempo que é um ciclo, tá certo? Tudo está envolto dessas celebrações festivas que nós celebramos. O propósito maior de toda essa celebração festiva não é atingir, na verdade, a nós que somos adultos. Somos uma velha geração cheia de conceitos errôneos e cheios de coisas que se tornam empecilhos para nós. Quando você vai ler os escritos dos sábios judeus, você vai ver que nós ensinamos muitas vezes coisas erradas das escrituras, porque são muito profundas e ocultas. E se nós não nos aprofundamos e buscarmos fundo o conhecimento, nós não alcançamos a nossa própria libertação, porque a libertação ela vem através do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade então vos libertará. Tá certo? Todos nós recebemos desde a infância vários conceitos. E o que você pensa dos conceitos que você aprendeu lá atrás? Onde é que você está hoje? Você está aqui. Mas você vivia de maneira diferente. O sábio judeu diz que é muito difícil, muitas pessoas não alcançarão a verdade. Por quê? Porque é aquela situação, eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Ele já está dizendo que ele não quer a verdade. Está certo? Mas à medida que você se deixa ser tratado pela verdade, você vai entender, vai compreender, e então você alcançará a sua libertação.
Qual o propósito quando nós celebramos uma festividade? De sermos elevados espiritualmente. Só que toda essa celebração, o cunho principal dela, o centro principal, é as nossas crianças. Vocês podem observar que já vamos construir uma nova sala. O Senhor está trabalhando com uma nova geração. Vai preparando uma geração que vai receber a chegada do Mashiach, o retorno dele. Talvez eu não estarei mais aqui. Tá certo? Muitos de nós não estaremos aqui. Mas essa geração há de ser preparada exatamente para isso, porque, como eu sempre disse, há uma outra geração sendo preparada, totalmente distanciada de todas essas coisas que nós ensinamos aqui. Uma geração em que na mente dela está sendo colocada o distanciamento da palavra de Deus, não conhecer Jesus, tá certo? Através de filmes, através de ensinamentos em escolas, tentar apagar da memória tudo aquilo que nós, quando celebramos Hanukkah, tá certo? O que aconteceu naquela época? Um milagre, mas só que o milagre aconteceu. Mas qual foi a tentativa de Antíoco Epifânio? Apagar, fazer morrer a natureza espiritual do povo de Deus. Porque o que é que dá sustentação espiritual a nós? A sua palavra, a sua Torá, seus preceitos, seus juízos. Quando a irmã disse que ela está retornando, mas sem o NT, eu lembrei dessa manifestação tão gloriosa hoje de manhã. Eu falei, como que eu vou negar uma experiência dessa? Eu conheci Yeshua, eu passei a experiência com ele. Eu não tenho como negar. Tá certo? Não tenho. Você tem como negar Yeshua? Se o judeu vier de lá, eu entendo o judeu. Eu entendo. Por que ele não me compreende e ele não entende Yeshua? Agora eu não consigo entender aquele que conheceu e agora passa a negá-lo. Tá certo? Pessoas foram curadas, eu fui curado de forma sobrenatural. Então como eu vou negar uma ação dessa? Eu não tenho como. Então nós buscamos conhecer a verdade. Então o tempo de Deus, ele é baseado num ciclo, tá certo? Ele diz aqui que a percepção judaica do tempo não é vista como uma linha reta, em um gráfico que vai do ponto A na história, e se move em uma linha horizontal para o ponto B. A ênfase principal do pensamento sobre o tempo como natureza cíclica é a passagem da informação para as crianças. Yehuda tocou na questão das crianças, e quando eu vi Mateus tocando na situação das crianças, por quê? Essa geração, irmão, lá na frente para eles, o mundo estará em pior situação do que para a nossa geração. Nós pegamos tempo bom, pode-se dizer, em vista do que está sendo feito para as gerações futuras. Tá certo? E eu já até comentei com algumas pessoas aqui. O que é o mal? Hein? Como é que se diz o chavão por aí fora? O mal é o quê? A ausência. Vocês são do mal ou do bem? E agora? Vocês são do mal ou do bem? Não, você é do mal ou do bem, Janine? Do bem. Então por que você está calada? Ela tem resposta, né? A mulher sempre tem resposta. Boa pegada. Você falou, você já estava falando, na verdade, né? Mas por que você, servo de Deus, se cala? Quando o bem cala, o mal prolifera, gente. Tá certo? O mal, ele não tem piedade de ninguém, não. Quando ele vê uma oportunidade de fazer o mal, ele simplesmente, ele vai fazer. Ele vai se expandir. Se você entrasse aqui de noite, com as lâmpadas apagadas, o que é isso aí encontrar? Escuridão. E você talvez teria que entrar tateando,
mesmo tateando para tentar localizar o quê? O interruptor. E depois que você liga o interruptor, o que acontece? Cadê as trevas? Estão aqui? Não, por quê? Porque a luz. Tá certo? E ele diz que é para as crianças a continuação de uma cultura, fé e o modo de viver para a próxima geração, para que eles possam continuar no caminho que conduza à vida e a Deus. Tá certo? Eu já ensinei vocês aqui, disse que o que nós fazemos aqui, nós fazemos para o futuro, nós fazemos para gerações futuras. Alguém pode questionar, mas aquele homem que foi lá e plantou a tamareira leva 80 anos para dar fruto, até lá ele já morreu, mas por que ele vai plantar uma tamareira, sendo que ele não vai usufruir dos frutos? Porque ele está pensando nos outros. Francisco falou agora há pouco, não é mesmo? Nós achamos que não temos responsabilidades na comunidade, nós temos. Tá certo? Nós temos responsabilidades na comunidade. Então você pensa bem, há uma formação de gerações, nós estamos aqui, e quantos obstáculos, quantas barreiras para chegarmos onde nós estamos hoje. Então muitas coisas são permitidas, como nós estudamos, as Paraxá traz uma série de assuntos. Por que Deus fala que o defeituoso não poderá servir a Ele? Nós achamos que pode ser uma discriminação, mas não é uma discriminação. Às vezes a pessoa tem um defeito físico, não é por causa de um pecado, mas é alguma coisa na sua própria natureza, que precisa ser contida, e ela é contida baseado naquilo ali. No quartel nós tínhamos um estagiário, um menino novo, mas era muito daqueles rebeldes mesmo, né, que aprontava muito. Passou um tempo, depois que aquele menino saiu dali, eu não o vi mais. Alguns anos depois ele entrou dentro do quartel com 2 muletas, já todo torto já, né? Sofreu um acidente de trânsito e acabou deixando ele ali todo torto mesmo. E crente, servindo a Deus, tá certo? Às vezes alguém perde uma perna, um braço, porque não é um problema físico da pessoa, mas é um problema no seu caráter, na sua natureza, que a única forma de manter ele ali, tá certo? Dentro de um padrão de relacionamento e comunhão com o Criador, é através dessa situação. A justiça de Deus age para benefício nosso. O que muitas vezes nós achamos que é mal, é para o bem, tá certo? Em todas essas festas que observamos toda semana, o Shabat, né? Ou todo ano, nossos filhos devem estar no centro do evento. Nós temos que centralizar essa geração de crianças que estão no meio de nós, sendo preparadas para o futuro. O objetivo é que eles continuem o caminho que nossos ancestrais iniciaram, para que possam continuar a crescer e melhorar nossa caminhada de fé. Então eu fiquei pasmado de ver. Eu falei, gente, que é isso? E o gozo? O gozo tamanho que eu senti aqui. Não dava vontade de parar não, dava vontade de continuar. Tá certo? Por isso que muitas vezes eu me contenho, né? Tem que se segurar. Eles aprenderão de nós, aumentarão e melhorarão, e as futuras gerações continuarão a construir sobre essa ideologia, a palavra. Quando a fé em Yeshua, o Messias, e a palavra de Deus estão no centro da família, nós pessoalmente podemos crescer e desenvolver, assim como nossa sociedade. Por outro lado, a descrença e a distância da palavra de Deus podem romper a unidade familiar e destruir nossa sociedade. Eles estão tentando destruir a família. Eles estão tentando destruir a sociedade. Por que que os países árabes
Os pais, você vê principalmente a faixa de Gaza. Tem muitos vídeos na internet, você vê lá, o pai vem com aquele nenenzinho ali, que quase não anda direito, com uma pedra na mão da criança, ensinando a criança a ir lá na divisa com Israel a jogar a pedra. Eles já semeiam o ódio ali. Se você pega uma criança dessa que está ali e ensinar erradamente o ódio, ela vai crescer semeando ódio. Tá certo? Nós temos uma militância no nosso país que está trabalhando exatamente para isso. Nosso Rocha Francisco incumbiu a mim e o Roberto essa semana de estarmos presentes ali numa reunião de pastores, e eu considerei a reunião proveitosa. Primeiro porque tinha lá umas irmãs que pertencem a esse grupo Escola Sem Partido. Vocês já ouviram falar? Eu achei proveitoso o que a irmã estava falando, da luta delas. Eram 3, uma era católica, né? Estava lá na reunião conosco, compartilhando a situação do que está acontecendo nas escolas. Vocês que são pais participam das reuniões de seus filhos na escola? Todos os pais participam? Continue, não para não. E não se cale quando você vê o errado. Tá certo? Não pode se calar quando você ouvir o errado. Ela estava falando sobre a doutrinação ideológica em sala de aula. É ilegal. Sim, ela é ilegal. Primeiro, porque ela viola a liberdade de consciência e crença do estudante. Como eu estou falando de uma geração, existe um outro lado que estão tirando proveito de quê? Do fato das nossas crianças estarem lá na escola, papai, mamãe, que conhece ao Senhor, não está lá. E o que eles querem fazer? Primeiro, apagar da memória a pessoa de Jesus. Certo? Incluindo outros tipos de crença ou ideologias que eles acham que a única forma de implementar um comunismo no nosso país, primeira coisa é exterminar a religião. Certo? Acabar com todas as religiões e com crença em Jesus. Você vê que Jesus, Yeshua, ele é o padrão de vida perfeito para qualquer um que nele crê. Quem roubava não rouba mais. Não é assim que a gente ouve os testemunhos? Quem matava não mata mais. Quem prostituía não prostitui mais. Não é um padrão perfeito para o ser humano? E o que eles querem fazer? Apagar isto. Então, nós temos marcha da maconha, nós estamos tendo tudo isso aí porque eles querem liberação. Uma prefeita diz que não concorda com a nossa bandeira, ordem e progresso, ela prefere a desordem do que a ordem e o progresso. Tá certo? Porque as pessoas tiram proveito da desgraça alheia. Tá certo? E quanto maior o caos para eles, melhor eles tiram proveito dos que não têm conhecimento de causa. Tá certo? Então, ela falou para nós sobre essa questão, pedindo que os líderes digam isso para as suas igrejas, acerca dessa questão ideológica. Eu não trouxe os folhetinhos dela, mas é lei que não permite, é proibido esses tipos de ensinamento e de ideologia. E ela diz que nas escolas, ao invés de ensinar matemática, português, estão ensinando outras coisas. Pegaram 4 alunos, sendo 3 de escola pública e 1 de escola superior. Escola superior não, particular. E propuseram para as crianças manterem um relacionamento menino com menino e menina com menina. Até os 13 anos, de 12, 13 anos. E teve uma menina que aceitou. Hoje a menina está fazendo tratamento psicológico, porque ela disse que se ela entender que ela tem tendência homoafetiva, ela prefere se matar. Então, o que acontece quando o bem se cala? Né? Aí as pessoas dizem assim, nós não temos nada a ver com política. Nós não temos nada a ver, não. Qual é o nosso papel? Eu citei agora recentemente
Porque eu estava conversando com amigos, e eles falaram assim, olha, o ex-presidente está lá preso, agora que os crentes, os líderes evangélicos, os pastores deveriam ir lá até onde ele está e falar de Jesus para ele, né? Eu falei, os pastores estão lá em Curitiba, poderiam fazer isso. Porque eles pensam assim, quem sabe ele agora não ouve, nas condições em que ele está, ele não ouve a palavra de Deus, talvez saia de lá, se candidate, seja eleito e mude. Corrija tudo isso. Mas há gerações que já são pervertidas. Está certo? E quando ela disse isso, eu falei, meu Deus, isso são coisas preocupantes. Que os pais precisam atentar para isso. Ah, mas eu sou igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Mas nós temos a ver com a justiça. Nós temos compromisso com a justiça. Está certo? E o que é justo nós temos que ir cobrar. Não era assim que João Batista ia? Ninguém quer perder a cabeça, né? João Batista ia com a palavra, né? Convocando o povo ao arrependimento, à mudança de vida. Ele ia com a verdade. Agora, cadê o povo preparado? Tá certo? Cadê o povo preparado? Maravilhoso. Estamos aqui dentro, cantamos, oramos, louvamos ao Senhor. Tudo isso é maravilhoso, não é mesmo? Mas na hora de botar a mão no arado e cavar mesmo, passar o arado com força, muitas vezes nós corremos para trás. E olha só, eu achei interessante, eu não vou me atrever, se eu tiver o poder de quebrar e destruir, eu também possuo o poder de construir e fortalecer, não é mesmo? A resposta deve ser sim. Mas o que é mais fácil? Destruir ou construir? Destruir é fácil, né? Hoje cedo eu cheguei para uma irmã, que há muito tempo eu não via, e eu cheguei para ela e falei assim, irmã, a senhora tem uma outra irmã, não tem? Ela falou assim, tem. Mas eu me lembro que teve uma época, um dia na minha vida, que eu estava diante da igreja pedindo perdão à igreja, e uma de vocês duas chegaram para mim, e chorando me abraçaram, e falaram assim comigo, eu nunca vi pastores assim, né? Aquela irmã falou assim, olha, depois de todo aquele acontecimento, eu nunca mais botei os pés naquela igreja. E eu falei, irmãos, pela graça de Deus, nós conseguimos sobreviver. Está certo? Destruir é muito fácil, mas construir não é fácil não. Ninguém quer lidar com viciados em drogas, gente, como é difícil lidar com pessoas assim. Está certo? Dependentes químicos, como que é difícil, né? Para quem conhece, para quem tem na família, não é fácil construir essas vidas destruídas, tá certo? Arrasadas. Alcoolismo, prostituição, quanta coisa ruim. Destruir é rapidinho, você destrói uma pessoa, mas construir, ela é muito difícil. E a igreja não pode cruzar os seus braços, porque estamos lidando com uma barreira tão grande. Eu estou desanimado, eu já orei muito, não vou orar mais. Às vezes quando está perto, você desiste, não é assim? E nós não devemos ser desta maneira. Se falharmos em aceitar os fracos ou os pobres, nos encontraremos como um povo, um movimento e uma comunidade, discriminando as pessoas e expulsando-as. Tem muitos por aí assim. Essas pessoas, por sua infelicidade e desamparo, estão sujeitas a deixar os caminhos da Torá com raiva. As pessoas deixam os caminhos da igreja com raiva. Um monte de gente está lá fora que abandonou a igreja com raiva, por causa de doutrinas, por causa de falta de entendimento e de compreensão do seu estado de vida. Além disso, gostaria de acentuar o grau de responsabilidade da sociedade em relação ao indivíduo e aos pobres e necessitados. Qual é a verdadeira igreja, irmãos? A Bíblia fala.
A paraxá de hoje, Francisco iniciou aqui falando sobre o quê? Sobre os cantos da sua fazenda. Você sofre um dano. Eu tenho uma fazenda produtiva, mas eu tinha que deixar os cantos da fazenda para os pobres e os necessitados. Então eu tenho que contribuir com a minha renda. Tá certo? Mas o que tem a ver com o outro lá? Ele não quer estudar, não quer trabalhar. De uma forma ou de outra, nós vamos contribuir com aqueles que desejam, que querem se levantar. Você ajuda a pessoa a se erguer, agora você caminha. Tá certo? Devemos nos esforçar para sermos justos, compreensivos, prestativos, e mesmo que seja às nossas custas, devemos deixar as margens de nosso campo, como Deus ordenou, para que outros os tirem. Nós somos responsáveis pelos outros? Somos também. Somos responsáveis pelos outros. No final da nossa reunião, chegou o pastor Brito. Eu não conheci o pastor Brito. Né? Baixinho, vermelhinho, barrigudinho, cabelinho todo branquinho, barbichinho. E eu só fui atentar, porque hoje de manhã, quando abri minha bolsa, ele tinha distribuído lá esse folheto. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, esse homem está criticando, está o quê? Eu falei, mas isso é algo que está no pensamento da igreja. Quantas dúvidas, né? Eu vou ler aqui para vocês, o que o pastor João Brito, não é falando mal dele não, né? Pode ser que, quem sabe, ele pode me ouvir, mas eu quero que Deus o abençoe muito no seu trabalho, tá certo? Porque o trabalho que eles fazem, eu não alcancei para fazer, foram eles. Se foi dado a eles para fazer, né, Francisco? Nós temos que abençoar. Senhor, quer que eu ore, mãe, para que o Senhor derrame fogo sobre eles? O que o Senhor disse? Gente, vocês não sabem que espírito você pertence, não. Eu não vim para matar ninguém, não. Aquele que não é contra nós é por nós. Não é assim? E dizendo como o Ross Francisco, para encerrar, como o Roberto também, passei 10 minutos, né? Não. Ele escreveu sobre ensina-nos a orar. Tá certo? Olha bem a reflexão dele. Em obediência aos ensinamentos contidos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa igreja tem sido sempre incentivada e estimulada a orar pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa gente e mais especificamente pelas nossas igrejas, pelas nossas famílias, pelas nossas casas e pela nossa própria vida. Tudo isto está corretíssimo e é muito tranquilo orarmos por todas estas coisas e por todos estes motivos. Orar faz parte importante da vida do cristão genuíno. Irmãos, precisamos mesmo orar, né? Só que eu não vou impor julgo sobre vocês com relação à oração. Paulo nos ensina que devemos orar o quê? Sem cessar, né? Em todo tempo, em todos os lugares, você tem que estar em oração. Se você senta no ônibus para ir para o trabalho, aproveita, ao invés de cochilar, senão você vai passar do ponto, você ora. Não é verdade? Você vai em oração para aquelas pessoas que estão dentro do ônibus. Nunca se sabe o que pode acontecer. Eu tive que ir lá naquela reunião, é raro eu ir numa reunião, né, Francisco? E eu fui lá, e eu falei, Senhor, essas coisas vieram na minha mão, não é por acaso. Tá certo? E ele diz assim, orar faz parte importante da vida do cristão genuíno. Devemos orar sempre e manter uma vida sadia e equilibrada de oração e devoção. Mas, nesta semana, alguém sugeriu que eu orasse pelas autoridades e políticos do Brasil. E agora, né? Não sei como que as pessoas pensam, mas o raciocínio dele foi um raciocínio muito bom em tudo que ele falou aqui. O Rabino Marcelo, né, nos convocou para estarmos orando pelo país. Irmão, nós temos mesmo que orar pelo nosso país. Mas não temos nada a ver com a política, mas devemos orar pelas autoridades, porque a palavra nos manda orar pela autoridade, seja ela boa ou ruim. Se você tem um patrão que é mau, o que Paulo ensina lá que você deve fazer? Você tem que ser submisso a ele, servir a ele com toda a sua presteza, mesmo que ele seja um mau chefe.
Tá certo? Para que o nome do Senhor seja glorificado. É assim que a palavra ensina. Nessa semana alguém sugeriu que eu orasse pelas autoridades e políticos do Brasil. Confesso que, de imediato, passaram por minha mente alguns pensamentos que causaram algumas reflexões diante de tais pensamentos que invadiram a minha cabeça, causando de imediato certa repulsa, certo constrangimento e reações contrárias diante da possibilidade de orar pelas autoridades políticas e governamentais do nosso Brasil. Os meus pensamentos foram mais ou menos assim, e nessa sequência. Inicialmente, pensei que se eu fosse orar agora, sem que alguém me pedisse, eu jamais iria orar por políticos e autoridades governamentais. Isso é ele pensando, né? Compartilhando. Tem pessoas com as quais estou mais preocupado em ajudar e em interceder por elas diante de Deus, do que orar por quem só quer fazer politicagem. Acho que essas pessoas pelas quais tenho orado são mais dignas, são pessoas melhores do que essa raça de politiqueiros. Talvez a gente até pense assim, né? Vou orar para esse povo, nossa raça não presta, para que eu vou orar para Deus abençoar eles? Não é assim? Eu vou orar para quem precisa. Meu irmão, minha irmã. Não é assim, gente? Não é assim que nós devemos pensar, talvez assim, né? Não vou jogar pérolas aos porcos, né? A gente pensa logo. Não vou perder o meu tempo orando por esta raça de víboras. João Batista, né? Bando de doutores da lei, fariseus. Turma de aproveitadores da boa-fé do povo. Políticos exploradores e corruptos. Se eu pudesse, iria fazer igual ao apóstolo João. Iria me propor a pedir que fogo descesse do céu, para consumir por completo esta raça impura e rebelde de samaritanos. Lucas 9,54. Né? Foi o que eu falei. Então comecei a rir sozinho, vendo o quanto eu era tão falho e mau. Nós estamos sendo mal nessa hora também, né? E falhos, não é mesmo? Tanto quanto ou muito mais do que o meu xará João. Ele é João Brito, né? Que mesmo sendo conhecido pela alcunha de apóstolo do amor, João, hein? Apóstolo do amor, e pedindo, Senhor, quer que oremos para descer fogo do céu? Isso pode acontecer conosco, irmãos. João, apóstolo do amor, orando, querendo orar, pedir Deus descer fogo do céu e destruir o samaritano. Matar essa raça de víbora toda. Então comecei a rir sozinho, vendo o quanto eu era tão falho e mal, tanto quanto ou muito mais do que o meu xará João, que mesmo sendo conhecido pela alcunha de apóstolo do amor, por alguns momentos deixou-se irritar pela blasfêmia e incredulidade daqueles homens que rejeitaram a mensagem de salvação e perdeu a paciência. Enquanto assim pensava, veio-me à mente a palavra do Senhor dizendo: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 4. Está vendo a palavra nos mandando orar por todos? Mergulhei novamente em meus pensamentos e comecei a refletir de forma crítica e questionei meu interior, dizendo para mim mesmo: mas como vou orar pelas autoridades que estão exercendo o poder no Brasil? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, se elas continuam fazendo tantas coisas erradas, mal feitas, absurdas, ilegais, desonestas e deixando de fazer tantas coisas que deveriam ser feitas? Não é verdade? A grande maioria dessas autoridades dão péssimos exemplos, desmerecem toda e qualquer confiança por parte do povo brasileiro, não servem de boa inspiração nem de boas referências para as atuais e as novas gerações. É enorme a quantidade de autoridades marcadas e manchadas pela desonestidade e falta de probidade. São autoridades descomprometidas com os princípios básicos da moralidade, com os valores éticos da sociedade, e desrespeitam, desvalorizam e tentam destruir a família. Interessante, porque está tudo dentro do contexto de amor, tudo dentro do contexto do que está sendo ensinado em Jerusalém, foi ensinado em Belo Horizonte, e dentro do contexto que nós estamos vivendo aqui.
Diante de tudo isto, ainda permanecia a perguntar a mim mesmo: como interceder ou orar por estes tipos de autoridades que não são defensores dos princípios éticos, cristãos e morais que devem ou deveriam nortear a família e a sociedade? Não demonstram nenhum tipo de arrependimento pelos males praticados. Aliás, uma dessas autoridades chegou a dizer abertamente que não há ninguém no Brasil mais honesto do que ele. Não é verdade? Mais justo e mais inocente do que ele. Não estão preocupadas em administrar bem os cofres públicos, mas estão preocupadas em encher seus bolsos, suas malas e até as salas do apartamento com o dinheiro que devia estar nos cofres da nação. Não estão preocupadas em diminuir as enormes diferenças sociais entre os mais ricos e os mais pobres. Pelo contrário, cada vez mais cresce de forma vergonhosa e injusta, de forma legal, mas imoral, a diferença entre o salário mínimo e o teto salarial, que beneficia e privilegia os primeiros escalões do funcionalismo público ligados aos três poderes. Não pensam em outra coisa além de aumentar os impostos e impor a tirania da opressão fiscal sobre uma população que já vive massacrada, explorada e oprimida pelos impostos e taxas abusivas, cobradas para serem mal utilizadas pelo governo em todas as suas esferas federal, estadual e municipal. Não se esforçam para evitar e não combatem com veemência as organizações criminosas de alta periculosidade que se infiltram, nascem, organizam-se e se alojam no seio de suas instituições governamentais, inclusive permitindo, por ações e ou omissões, a criação de um clima altamente propício para a multiplicação de todas as espécies de criminalidades e criminosos. Basta olhar como tristes e lamentáveis exemplos de danos causados pela corrupção para a situação de penúria da Petrobras, e para a situação caótica em que se encontra o estado do Rio de Janeiro. A essas alturas veio uma indagação importantíssima à minha mente: como devo orar especificamente por casos extremamente delicados como os que envolvem uma das maiores autoridades do Brasil? Vocês sabem quem é, Eu não posso orar para que o nosso Deus o abençoe, para que ele seja tirado da cadeia o quanto antes. Não posso orar pedindo impunidade. Devo orar para que a justiça seja aplicada de forma correta e que quem estiver mentindo, enganando, burlando as leis, seja desmascarado e pague o que deve à justiça e ao povo brasileiro, que está cansado de ser enganado, iludido, roubado e garfado. Por outro lado, devo pedir a Deus que trabalhe no coração do condenado para que confesse seus pecados e crimes, é o certo? Arrependa-se verdadeiramente, mude de atitudes e hábitos, de comportamento, de postura, aproveite o tempo para meditar acerca da sua vida e da sua eternidade. Cuide de sua saúde física, desintoxicação do álcool, de drogas e todas as outras coisas mais. Seja tratado mental, emocional, psicológico e espiritual. É o que eles precisam. Mas também devo orar e agradecer a Deus pela vida do juiz e suas equipes de trabalho, a fim de que estas equipes continuem praticando os juízos corretos e justos, que permaneçam firmes e inabaláveis nos casos que ocorreram no nosso país, para que os criminosos sejam exemplarmente punidos e a justiça seja finalmente feita, apesar de todas as tentativas, jogadas políticas e judiciais que foram utilizadas para prejudicar o bom trabalho da justiça. Algo também me veio à mente: como orar pelas autoridades do Poder Judiciário, que não se entendem, que mudam de voto, de jurisdição, de tribunal, de opinião e posição a toda hora. E dependendo da linha política de cada juiz ou desembargador, tem magistrados que trocam de opinião e de voto, como as juízas trocam de sapatos. As opiniões às vezes divergem tanto entre as várias turmas, os vários colegiados e também entre os juízes e desembargadores pessoalmente, que em muitos casos, em muitas ocasiões, fica nítida a ideia de que as decisões, principalmente as monocráticas, dependem muito mais da opinião pessoal do desembargador ou juiz do que daquilo que as leis e os preceitos jurídicos de fato determinam. Assim, não poucas vezes, nos sentimos muito mais nas mãos de um homem do que nas mãos da justiça.
Por esta razão é que uma mesma questão, uma mesma demanda judicial pode ter um fim completamente ou muito diferente da outra, dependendo não dos preceitos e leis, mas de quem julgou. Devido a isto, o resultado do processo da ação passa, na prática, a depender mais do destino selado pela distribuição eletrônica do que da justiça propriamente dita. Outro aspecto a refletir é até onde os caprichos pessoais, as lutas dos egos e as disputas internas influenciam no funcionamento da justiça em todos os níveis do poder judiciário. Vamos orar para que o orgulho e as vaidades pessoais não interfiram nos julgamentos e que haja mais coerência e firmeza, a fim de que as ideologias político-partidárias e outros interesses não venham interferir na formulação das sentenças e na execução da verdadeira e justa justiça. Finalmente, já que estou pensando, aproveito para perguntar: o que a justiça pode fazer com urgência e discernimento para acabar com os excessos e com os abusos no uso dos chamados embargos, e principalmente acerca desta figura ou recurso chamada embargo dos embargos, que é, no mínimo, esquisita, esdrúxula e confusa. Até quando a justiça vai brincar de empurra-empurra? Embarga e desembarga, né? Vamos continuar pensando, refletindo, meditando, questionando, mas também vamos aprender mais e orar mais a cada dia. Deus é bom, é longânimo, benigno, misericordioso, Ele ouve e atende às orações daqueles que o buscam com sinceridade e interesse de coração. Devemos orar, mas orar com inteligência, tá certo? Com sabedoria, sabendo colocar diante do Senhor todas as coisas. Não podemos ir contra a justiça, porque a justiça é um dos pilares de sustentação do nosso planeta. Amém? Gostaria de chamar os diáconos. Vamos servir as pessoas aqui. Eu falei que já estava acabando, mas já até ultrapassei, né, Francisco? Eterno, nós louvamos Teu nome pela Tua grandeza, pelo Teu poder. Nós estamos num propósito, Adonai, de orar pela nossa nação. Nós estamos aqui incumbidos, Senhor, no trabalho de ensinar a uma nova geração os princípios, Senhor, da Tua Torá, da Tua palavra. Não é fácil, Senhor, trabalhar o coração das pessoas, mas nós queremos no poder do Senhor, que vai muito além do que nós pensamos e nós imaginamos. Por isso, Adonai, em nome de Yeshua, eu peço ao Senhor, que o Senhor nos dê toda a capacidade, Senhor, de estarmos colocando diante de Ti. Tudo isso que eu li aqui é do Teu conhecimento, não há nada que não seja. E o Senhor conhece a nossa nação, o Senhor conhece juízes, promotores, desembargadores, governadores, presidente da república, vice-presidente, tudo o Senhor conhece na nossa nação. E nós clamamos ao Senhor nosso Deus para que o Senhor venha livrar a nossa nação daqueles, Senhor, que tentam apagar, Senhor, da nossa memória, da memória dos nossos filhos, Senhor, nas nossas escolas, Senhor, todo um conceito que eles vêm recebendo de uma conduta moral, Senhor, de bons princípios, para que saibam conduzir suas vidas à medida que forem crescendo e aprendam a viver, Senhor, em coletividade. Por isso, Adonai, em nome de Yeshua, nos ajude a, Senhor, abrindo os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Nós oramos, cantamos aqui, abra, Senhor, os olhos do meu coração, porque nós queremos ver o Senhor. Tenha misericórdia de nós, queremos ver a Tua glória manifesta na nossa nação, manifesta no coração, Senhor, dos nossos jovens, sendo retirados, Senhor, das drogas, Senhor, do alcoolismo, de toda a prostituição, que o Senhor venha livrar, Senhor, as nossas crianças, para que eles possam adquirir todo o ensinamento no tempo devido, Senhor, dentro da sua idade. Que o Senhor venha a ser glorificado, santificado em todas as coisas, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Podem servir ao pessoal aqui, amém? Nós vamos fazer a Seudá Hadon. Geralmente sempre sou eu que estou caindo nesse dia, né, Francisco? A Seudá Hadon é a ceia do Senhor, tá certo? Eu não digo aqui quem deve participar da ceia do Senhor. A palavra diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não sou eu que vou dizer, você está proibido de participar, ela está proibida de participar. Não. E você, irmão, por favor, sinta-se à vontade no meio de nós, não tenha vergonha.
Se você achar que não deve participar, nós não estamos aqui para te acusar, nem te apontar, não. Tá certo? Porque quando nós assim procedemos, nós estamos internalizando em nós a pessoa do nosso Mashiach Yeshua. Porque Yeshua diz, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem o quê? Não tem parte com ele. Então ele nos deixou este símbolo, o pão, porque ele é o pão da vida. Tá certo? Ele é o pão que desceu do céu, ele veio de lá, para dar vida aos homens. Então como é que nós vamos internalizar a pessoa do nosso Mashiach em nós? Através deste simbolismo que ele deixou para nós. E nós praticamos uma vez por mês. Tá certo? A igreja do primeiro século, no livro de Atos, você vai encontrar ali que ela se reunia para o partir do pão sempre no final do Shabat. Porque o dia bíblico começa com o pôr do sol. Então, teve um certo dia que o apóstolo Paulo foi convidado a partir o pão com eles, e ele foi. E lá no terraço da casa, Paulo foi ensinando, e ali partir o pão. Foi ensinando até tarde da noite, até que Eutico, né? Tinha gente até dormindo aqui. O Francisco está falando que nós reclamamos dele, Paulo foi até meia-noite. E eu estou indo menos, eu até corri, porque eu tinha 30 minutos só, nem sei quanto tempo eu falei. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, tá certo? Então pensa bem, irmãos. Yeshua deixou isso, a igreja primitiva. Vai dizer assim, não, mas é só em Páscoa. Nós entendíamos dessa forma, que era só em Páscoa. Até compreendermos, por quem já tinha mais conhecimento do que nós, este princípio. Como é que vamos fazer isso? Através deste simbolismo. Então, quando você comer esse pão e beber deste suco de uva aí, depois que orarmos, então vocês... estará internalizando dentro de você a pessoa de Yeshua. Não é para você se lastimar e achar, gente, nós não vivemos, como é que diz, a via sacra hoje, né? Nesse ponto aqui, Jesus caiu com a cruz. Aí ficamos todo mundo ali, Senhor, chorando, lamentando. Não. Yeshua deixou para que nós lembrássemos dele a Páscoa. Tá certo? Ele diz, fazer isto em memória de mim. Na Páscoa nós lembramos dele como o Cordeiro Pascal, certo? E agora que nós lembramos dele como o Cordeiro ressuscitado. E porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele vive eternamente na presença do Pai. Ele é o nosso Cohen Gadol, como está lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 1 e 2, que fala que Yeshua é o perfeito sumo sacerdote, que está à destra do Pai, que intercede por nós ali, em nosso favor. Tá certo, irmãos? Se tiverem dúvida, nos perguntem.